Ei! Opa! Estamos de volta! Aplausos nesse momento tão incrível. Uhul! Muito bom estar de volta no nosso Overflow Cast! Muito bom estar aqui com vocês. E Quanto tempo, né, quanto gente? tempo que a gente não faz uma produção, agora vamos voltar à recorrência. Foi por questões de saúde, né? Então, realmente precisamos reajustar alguns ponteiros, algumas rotas para que a gente possa seguir o caminho correto e avançar. E estamos juntos de volta. A gente vai ficar aqui até depois do fim, né? Como diz o Papa. E não esquece, gente, coisas importantes que você precisa fazer, Por favor, que é jabá. Ativar o sininho, né? Mais o quê, Vitor? Curtir, se inscrever. E compartilha com seus grupos. Vem cá, chega aqui. Eu sei que você tem pelo menos 100 grupos no seu WhatsApp. Eu tenho convicção também que o que a gente vai passar aqui é relevante. Coloca nos seus grupos. Tanta gente botando imagenzinha bonitinha. Bom dia, boa tarde. Coloca nos seus grupos. O tema de hoje vai ser demais. É isso. Qual vai ser o tema de hoje, Vaza? Qual vai ser o tema de hoje, Vaso? O que te impede, caminhos que te levam a prosperar? Ou o inverso. Bloqueios que te impedem de prosperar? Acho melhor, hein? Bloqueios que te impedem de prosperar. Aplausos pra Vaza. E, gente, coloca aqui embaixo, escreve pra gente quais são os bloqueios que, se a gente não falou aqui, mas que tá impedindo você de prosperar, né? E outros temas também que você quer que a gente fale também, comenta aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Por quê? Porque a gente tá aqui pra transbordar e transbordar na vida de vocês. Então, assim, quanto mais vocês falam daquilo que vocês precisam ouvir, mais a gente vai ter temas pra poder clarificar essa mente. Essa Eu vai ia ficar em falar, black and white. esclarecer com clarificar. E por esclarificar. Esclarificar. Vamos aqui, aplausos pra lá. Que existe isso. Bom, gente, pra que prosperar? Tem gente que fala assim, tá bom do jeito que tá. Cara, a prosperidade te leva a um segundo nível de liberdade. A liberdade, sim, é a verdadeira razão de você estar buscando a prosperidade. Por quê? Porque como nós, segundo a palavra de Deus, somos novas criaturas e somos livres, a liberdade caminha junto com a prosperidade. Porque senão você fica escravo da escassez, escravo da sua limitação financeira, escravo da sua geografia, escravo de uma série de possibilidades que te fazem impedir de prosperar. Então, prosperar é fundamental para que você tenha uma vida plena, uma plenitude, não é? Qual seria o primeiro ponto, Vaz, que você gostaria de comentar sobre os bloqueios? Você quer que eu comente? Você começa... Tamo junto. Você pode começar, pode falar. Bom, olha só, pra gente começar... A gente fez aqui, a gente pontuou, alguns cenários aqui. Algumas coisas que a gente mais verifica, que a gente mais percebe, na verdade, né? Todas as vezes que a gente palestra, todas as vezes que a gente faz mentorias, então são as coisas que são mais recorrentes, né? Que a gente vê no cotidiano. Então a gente vai esclarecer aqui alguns pontos e, assim, é como se de fato você criasse uma muralha, né? Um bloqueio muito grande. E que, assim, às vezes a pessoa cria aquela coisa, nossa, como é difícil, né? Se torna algo, assim, difícil pra pessoa, né? Como é que é difícil romper, de fato, esses bloqueios. Mas, assim, não é difícil quando você tem um parâmetro, exatamente, né? Tem uma referência, tem um molde. Quando você vê alguém que já chegou lá, você já tem um molde, você tem um parâmetro. Eu tenho a seguinte anotação nos meus quadros ali de anotações, tem assim, ó, se alguém conseguiu fazer, eu também consigo. E se ninguém fez, eu posso ser o primeiro. Mas por que Tem uma isso? frase que é assim, ó, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Agora, quando você sabe que é impossível, o seu cérebro fala assim, quando você pensa, tá? Corrigindo. Quando você pensa que é impossível, o seu cérebro fala assim, já que é impossível, vamos para outra coisa, já que isso aqui não dá e já é perceptível que não dá. O negócio é que o cérebro sempre tenta te burlar. Ah, porque ele te odeia, ele quer ter o mal? Óbvio que não, ele quer te proteger. O cérebro foi feito para sua sobrevivência, para te preservar, para poupar energia. Então sempre ele vai estar tentando te bloquear para o seu crescimento, porque todo crescimento exige um certo esforço, e o esforço vai falar assim, o cérebro, vai gastar combustível? Não, vou fazer isso não, tá bom assim. Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar, para você subir de fase, e o que você provavelmente está tendo bloqueado numa fase, é você aprender, ver com quem já chegou aonde você quer chegar.
Pensa no seguinte cenário. Você tem uma escada, 10 degraus de escada. Você não vai conseguir pular do primeiro para o 10º degrau da escada. Ah, Rafael, mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem. Aquele camarada que ganha na Mega Sena e tal. Só que quando ele consegue, ele sobe 10 degraus. E da mesma maneira que ele sobe, ele cai. E a queda, quanto mais alta, mais dolorida fica. Mais lesão você tem. Então, qual é o correto, o coerente? É você entender o seu alvo, mas subir os degraus. Ou seja, não adianta eu me espelhar no 01 do planeta. Claro que ele tem umas frases que podem te virar chaves. Mas é bom você aprender a se conectar com quem já está no próximo nível, não no último nível, num próximo nível, para que você possa ver o que ele fez, para que você possa fazer. O problema, eu creio, amor, é que as pessoas olham assim, algo tão longe, tão distante, e falam assim, não dá. Não, realmente, subir 10 degraus de uma vez, acho que não dá. Eu aprendi algo, né? Quando você estava falando isso, toda vez que a gente conversa aqui, o insight vem alguns insights. E aí um chefe meu, né, da minha empresa na época, falou o seguinte, falou assim, olha, o problema ele sempre é muito grande, né? A gente vê aí o Davi, né, com Golias. As pessoas viram ele muito grande, às vezes o problema ele nunca vem pequenininho, porque não é problema, né? Então não é problema, é algo ali que vai se passar. Então um problema geralmente a gente vê muito grande. Então o que a gente faz com o problema quando a gente vê ele muito grande? A gente fatia esse problema. Então o que o Rafael está falando é exatamente isso. É ao invés de você pensar no topo, aonde você quer chegar, você vai pensar de formas fatiadas, né? O passo a passo que ele fala é justamente o subir pro degrau é você fatiar o seu problema, né? Ou o seu sonho, sim. Ou a sua meta, ou o seu foco, de forma que faça você chegar lá. Você não vai conseguir chegar lá, até porque existem processos, e essa fatia faz parte do processo. Exato. Eu me lembro muito bem que quando o meu chefe ele me dava sempre assim, olha, você tem um problema não, você tem um pepino na mão, você tem um problema na mão. Ou seja, eu quero que você chegue do outro lado da cidade. Ele fazia muito isso. Eu quero que você chegue do outro lado da cidade. Se está engarrafado, se você vai de avião, se você vai de barco, se você vai de moto, eu não me importo o que está acontecendo com a cidade. A única coisa que eu quero é que você chegue do outro lado da cidade. Então, ele fazia muito esse treinamento da mente, né? Para justamente a gente criar sempre possibilidades e formas de como chegar lá. Não importa de que forma, mas que eu tenho que chegar lá. Cara, entendeu? Que aula, porque qual é a parada? Qual é a parada? Olha só, cheio de ginga, né? Qual é a parada? Qual é o negócio? O negócio é que você tem que ter uma referência para seguir o mesmo caminho. Se você vai numa referência quase que inatingível aos seus olhos, você não vai desejar, o seu cérebro vai desconectar daquilo, vai falar assim, não é. Teve um certo camarada, um moleque, que ele foi governador do Egito. Imagina se Deus fala com ele assim, olha, eu vou preparar um negócio para você chegar lá. A primeira coisa que o cérebro vai falar é o seguinte, olha só, devido à minha criação, aonde eu estou, a minha genealogia, eu não posso nem trabalhar de ser funcionário de um egípcio, quanto mais governar. Então deixa isso para lá, porque isso aqui é a obra do inimigo. E ele ia descartar. Mas como ele chegou lá? Primeiro, um propósito a ser cumprido. Segundo, uma obediência. Terceiro, ele foi degrau a degrau. Mesmo sem perceber, o cara primeiro ficou preso. Mas mesmo sem perceber, ele foi degrau a degrau. Ele não chegaria governador do Egito se ele olhasse para o fim e não desfrutasse do processo. Pô, Rafa, mas ele ficou preso. Isso é processo, cara, tem muito aprendizado que você tem que ter quando você está bem embaixo, bem entre vales. Quando você está nos vales da vida, você tem algo a colher. Para que quando você chega lá em cima, você aplicar alguns princípios, valores. Quando você está sem nada, você resta caráter, resta valores, resta honra, resta princípios, resta isso tudo. Então, quando você chega lá em cima, você já vai estar isso semeado dentro do seu coração. E você vai aplicar isso. Então, o primeiro ponto, eu acho que o principal é esse, né? O primeiro ponto, só para deixar claro, seria o quê, né? Seria você ser vítima daquilo que você tanto deseja. Então é o vitimismo. O tópico 2 eu coloquei aqui como necessidade de aprovação, né? É algo que de fato eu não consigo entender por que as pessoas algumas pessoas ainda sentem essa necessidade de querer sempre ser aprovado pelo outro, né? Sempre sendo agradado pelo outro, ou não querendo ser diminuído, né? Se sentir diminuído. Então ele está sempre querendo
que o outro veja a sua imagem de uma forma perfeita. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos perfeitos. Todo mundo aqui vai, entendeu? Vai morrer, vai pro céu. Todo mundo aqui é feito de carne e osso. Esses dias eu tava na live, né? E a menina falou exatamente assim comigo. Ela, não, porque eu tenho medo de estar em algumas rodas, né? Como fazer network, né? Eu tenho medo, né, de estar em algumas rodas e eu não ser tão inteligente quanto a outra pessoa. Que bom. Aí eu falei assim, mas seria olha só. Uma ótima oportunidade de crescimento, né? Aí eu falei assim, mas você, primeiro que você tem que estar justamente, né, nessas rodas, e segundo, a outra pessoa, eu tenho certeza que tem assuntos no qual você é um destaque, que você é muito bom e que a outra pessoa não sabe. Então é a gente aprender a fazer o quê? A trocar esse tipo de informação. E o que é muito bom, gente, nesses momentos é o quê? É você fazer perguntas. É você primeiro parar, ficar ouvindo e depois você faz perguntas. Porque quando você se interessa pela vida do outro, quando você se interessa pelo outro, aí ele tira aquele bloqueio, até a pessoa, né, tira aquela armadura. Nossa. E fica mais leve para ter uma conversa mais amena, uma conversa mais amigável, uma conversa mais amiga. Por quê? Porque você já desmontou aquela pessoa. Eu vou dar um código aqui pra galera se desbloquear em relação a relacionamento e necessária aprovação. Mas vamos falar sobre a raiz da rejeição. A raiz da rejeição, a gente brincou sobre Adão, eu falei que ia dar um sopapo nele, mas Adão, você é meu irmão em Cristo, tá perdoado. Mas falando sério, a queda adâmica, a queda original, fez com que nós fôssemos, a nossa primeira geração, fosse rejeitado por Deus, né? Na verdade, essa é uma sensação de rejeição, porque Deus, com tanto amor que Ele tem por nós, Ele tirou uma condenação eterna, que é justo apenas para Satanás, e tirou a árvore da vida e tirou a gente do Éden. Mas essa sensação de rejeição, de expulsão, foi se perpetuando, né? Hoje a maioria das pessoas sofrem essa sensação, esse sentimento de rejeição, principalmente dos pais. Ou seja, veio lá do primeiro pai, esse sentimento de rejeição desde Adão, e ele vai replicando e nos tornando cada vez mais com essa percepção que fomos rejeitados. Porque nós nascemos para adorar a Deus e para cumprir o nosso propósito aqui na Terra, mas nós não fomos forjados para governar, etc. Ok, mas para adorar a Deus. Então isso já se espelha muito no modelo do Pai. Para nós que já temos consciência, a gente, às vezes, nós até tratamos com tanta naturalidade as coisas justamente para evitar essa necessidade de aprovação e o medo de rejeição. Saber que isso tem que ser intencional, ou seja, falar umas besteiras, brincar um pouco, botar o seu português não tão apurado, tá nem aí. Entendeu? Por quê? Porque todo dia você fazendo isso, você doutrina o seu cérebro e fala assim, não tô nem aí para aceitação dos outros. Não tô nem aí. Eu te falo de verdade, não tô nem aí. Agora, se você começar a se proteger demais, você vai começar a ser mais metódico, mais sistemático. Tudo bem que tem profissões que exigem isso, mas no momento em relacionamento, você tem que ser solto, ser você. E quando você der uns mole, falei uma besteira para um cara que é top blaster, doutor em tal área, tô nem aí. Como você pode agora o código para poder virar o jogo? Qualquer pessoa que você tiver numa roda de conversa, por mais altruísta que ela seja, você pergunta mais, fala assim, me fala mais sobre você nisso aí, que aí o cara vai se sentir bem zaço e falar sobre ele próprio. Exatamente. Foi exatamente aí o cara vai encher o peito, vai ficar bom pompo. Não, porque eu sou demais. Nesses aspectos assim, né? Só para concluir o que você está falando, nesses aspectos é importante, é justamente isso. É a gente observar o ambiente, entender os pontos em comuns, né? Às vezes você vai falar de algo, nem que seja assim, uma viagem, ou política, se você entende bem, ou alguma outra coisa, ou sobre ele, e você vê que ele brilhou os olhos em falar em alguma coisa, e você pergunta, poxa, que legal isso, bacana, não conheço, olha só, não conheço isso que você está falando, não conheço. Aí a pessoa já... Poxa, me explica melhor sobre isso, né? Então isso realmente é muito poderoso, sabia? A pessoa falar sobre você é muito bom. Agora, eu queria que vocês entendessem sobre a raiz da rejeição, e tem livros que falam sobre a raiz da rejeição, é que você precisa entender que você é amado por Deus. E quando você tenta se rejeitar, se excluir, você está querendo tomar o papel de Deus. E eu acho a medida mais perigosa do planeta. Porque Deus não divide seu trono com ninguém, nem com você, querido, que quer se condenar. E aí vem aquela autocomiseração. Comiseração. Autocomiseração. Hoje
Hoje a minha língua tá travada. Destrava a língua. Então, como você não tem necessidade de aprovação, assim, você tá nem aí, relaxa. A gente tá aqui para entregar o que queima o nosso coração. Mas é isso. Nunca vou estar nem aí, né? Eu sempre falo brincando. Agora, eu vejo muito em vários aspectos, em vários lugares onde eu vou. A pessoa, não vou fazer isso não, porque eu tenho vergonha. Não vou. Eu sou a primeira, mas tem vergonha de quê? Cara, aí a pessoa já olha assim pra mim, mas você iria? Eu falei, óbvio que eu iria. Mas por que eu não vou? Teve situações nessa batalha de vida, da doença, de coisas que eu vivi nesses últimos meses, em que foi tão perceptível que a pessoa não pedia as coisas com medo de incomodar. Eu chegava de voadora, filho. Chegava que nem um samurai. E vou te falar, consegui os resultados. Mas por quê? Eu não tô nem aí pro não, ainda mais quando não é pra mim, porque fica mais fácil, entendeu? O nível de nobreza aumenta e a pessoa percebe que você não tá sendo egocêntrico, você tá sendo nobre em pedir para outra pessoa. Então, facilita muito, mas muito isso, né? E a necessidade de aprovação também tem algo que é extremamente importante, que é isso, né? Que quando você realmente não encontra o seu amor no Pai, em Deus, né? Quando você não encontra de fato esse amor, que é o que eu mais tento fazer com as mulheres, enfim, para buscar esse amor que falta, você acaba entrando em projetos que eu digo, familiar, empresa, sociedade, seja lá o que for, simplesmente para tampar suas feridas emocionais, né? E se você não é forte na sua alma, na sua alma, não digo nem espírito, na sua alma, que é a sede das suas emoções, você vai entrar em projetos fadados ao fracasso. Você vai só querer ser aceito, exatamente, porque a pessoa só quer buscar o quê? A aceitação, fazer parte de um bando, fazer parte de um local, fazer parte de um clube. Eu preciso fazer parte de algo para me sentir amada. E quando você faz, porque você entra de uma forma totalmente num projeto, totalmente, né, para ser aceito. E quando você entra, você não é amado como você acha que é, ou seja, você se torna um grande problema dentro daquele ambiente. Porque a pessoa fica como? Ela se sente rejeitada, se sente mal amada. E aí o que acontece? Ela é ferida e fere todo mundo. Por quê? Por algo que ela não tratou dentro dela mesmo. É algo que começou dentro dela. Não tem nada a ver com as outras pessoas. Mas como ela não tratou isso nela, ela sai ferindo todo mundo. Então, é por isso que a importância, de fato, eu sempre falo isso, olha, existe um time na vida, existe um tempo na vida que, se você vê que tá tudo muito assim, não tá fluindo com a força do seu braço, não tá fluindo da forma como... Para e começa a entender aquilo que você precisa fazer para que você tenha tomado as decisões certas para sua vida. Porque imagina, um casamento, eu que mentoro muito mulheres, né? E mulheres que têm essa falta, né, de amor próprio, que quer entrar em qualquer relacionamento de qualquer jeito. Por quê? Porque eu não tive um pai, só quer se sentir amada, eu não tive um pai, eu nunca tive proteção, porque a mulher, ela quer isso, ela quer se sentir amada, quer se sentir protegida, quer estar num ambiente, né, com um homem que provê, né, esse casamento, enfim, quer formar uma família. Mas ela quer isso tudo, nos planos, na cabecinha dela vai ser tudo perfeito. Mas enquanto ela não se curar, ela vai entrar numa furada, e depois que entrou num casamento que ela não recrutou bem, o que acontece? Aí começam as frustrações, as reclamações, as irritabilidades, os problemas, os fracassos, e aí, né, acaba acontecendo coisas que aí a gente põe culpa em Deus, culpa no outro, aí vai pro modo qual? Vitimismo, que a gente falou lá atrás. Síndrome da desculpa perfeita, né? Olha, gente, dicas não, né? Direções para que você saia dessa necessidade de aprovação. Primeiro, promova a sua rejeição. Assim, cara, eu tenho horror a isso. Tudo bem. Promova a sua rejeição em pequenas doses. Pede coisas pequenas para tomar não, entendeu? Para você entender que o não é só um não. É um treino, isso é um entendeu? treino, tá, gente? Então comece a tomar auto-rejeição em pequenas coisas para o seu cérebro tratar isso de forma absolutamente indiferente, para você também saber como vai reagir. Agora pensa comigo, se você não sabe lidar com o não, com uma rejeição, imagina você em lugares altos, que a gente está falando de prosperidade. Em lugares altos é couro o dia inteiro. O telefone parece um SAMU, né? Aqui no Rio de Janeiro é SAMU. Tem gente fora de país que assiste a gente. Ou seja, é um sinal de alerta o dia inteiro. Mas por que isso? É diferente. Isso é passos que você leva para o crescimento. Quanto maior,
mais desafios, mais habilidades você precisa ter, normal. Sim, é porque quando a gente começa a entender que no mundo natural, aqui é totalmente diferente, né, da eternidade, né? Aqui o maioral, né, acha que ele é o bambambam. Lá na eternidade não, é ao contrário, né? É a humildade, é quem foi mais humilde, é quem foi que fez mais coisas, né? Enfim, em prol do Senhor é que tenha lá a honra, a honraria, né? Enfim. E aí aqui no mundo natural, não, aqui no mundo natural todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. E quando você já entende isso, e quando você já governa a sua vida, às vezes você está numa rodinha. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu estava numa rodinha, estava chovendo a beça aqui, e aí tinha algumas mulheres, eu não tinha muito contato com nenhuma, estou ali na minha e tal. Estava ali conversando, aí veio uma, não, mas então, e sobre isso, e sobre aquilo, não sei o quê, vocês sabem, falando de algo como se fosse assim, sabe? Nossa, que coisa. Aí eu vou agir naturalmente, porque pra mim aquilo ali que ela tá falando, né, nada demais, mas que pra muitos no mundo natural, é isso que eu falo, né? Brilha, reluz como ouro. Então, quando a gente de fato entende e governa a nossa vida, nada vai reluzir como ouro. A gente entende que aquilo que está dentro da gente é muito maior do que qualquer outra coisa. Sinta-se aprovado por Deus. Sinta-se aprovado por você, experimente isso, sorria dos seus vacilos, das suas mancadas, eu sempre falo sobre isso, para que você entenda que apesar de você mesmo, você é amado e querida, tá bom? Agora a autoimagem, né? A autoimagem valida, eu acho que a gente poderia falar depois de algumas dicas, de umas direções de autoimagem e deixar para o próximo round, porque eu acho que a gente avançou já bastante, né? Vamos para o próximo round, mas primeiro vamos falar sobre a autoimagem. Eu tenho uma facilidade de falar da autoimagem, né? Eu tenho 200 pontos na cara, né? Então, cara, você imagina eu com 14 anos de idade, se olhar no espelho e não se conhecer mais. Imagina eu com 14, quase 15 anos de idade, não reconhecer minha própria voz, porque minha língua ficou pendurada. Imagina eu com 14, quase 15 anos, vindo visitas, me ver toda arrebentar, todo arregaçado, para pessoas olharem e falar assim, olha, tá vendo o que dá correr de carro? E eu tava de carona, tá? Mas tudo bem, eu fui a vítima do acidente, mas eu não levei isso como um troféu. Na verdade, eu não levei mesmo como troféu. Mas a autoimagem visual gerou muito impacto. Agora imagine com você com a sua alma ferida, com a autoimagem no mundo onde você está ferido. Eu tenho uma certa experiência física e vocês possivelmente têm a autoimagem abalada no sentido geral, o que eu julgo ser pior, porque as cicatrizes da alma doem muito mais do que as cicatrizes do corpo, entendeu? Então, a autoimagem, você tendo uma autoimagem desfigurada, igual eu tive, vai fazer com que você represente ser uma pessoa que você não é, só porque você está com a autoimagem desfigurada. A pessoa ama, olha, todo ser humano quer te rotular de alguma coisa, quer te botar uma etiqueta, para que através dessa etiqueta você seja definido. Por exemplo, você é coach. Cara, já escutei isso, cara. Não tem crítica quanto a isso, mas eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou. Mas por que tentam me rotular? Não, você é pastor, rótulo. Você, sei lá, rótulo. Ah, você tá bem de vida, rótulo. Cara, eu sou livre demais para não me prender a um quadrado só. Não vou ser preso a um quadrado só. Porque isso sim seria um impedimento para minha vida próspera. Ah, você é lutador. Tá, eu sou também lutador. O que mais? Não, você é empresário. Tá, também. O que mais? Quer dizer, eu estou tudo isso, né? Então, eles tentam, de todo modo, te rotular. E principalmente, Vaza, no pejorativo, por exemplo. Sempre para te diminuir. É claro. Você é um cara formado em engenharia, doutor em outras especialidades, bem sucedido e tal. Um cara de família, um bom marido, um bom pai, um bom filho, uma boa base da sociedade, mas, por exemplo, você é um baixinho, tem calvície. Aí chega um cara e fala assim, cara, tô procurando aqui o doutor fulano, cara, doutor fulano. Cara, o cara é isso e aquilo, todos os atributos que ele adquiriu no seu percorrer da vida. Aí o cara fala assim, como é que ele é? Ah, ele é meio assim, meio calvo. Ah, o careca mora ali, ó. Como ele é conhecido? Entendeu? Por quê? Botaram um rótulo pejorativo para invalidar tudo que ele tem de atributo. É assim na vida. Você não precisa ter os doutorados igual esse exemplo que eu citei deu. Mas você tem atributos de ser filho amado do pai, você tem princípios, valores, caráter, teme a Deus. Você tem um trabalho, uma profissão, seja lá qual for. Mas você sempre vão tentar te rotular de uma maneira
pejorativa. Por quê? Porque, cara, se tu tiver uma régua muito alta, é incômodo. A gente tenta te puxar para baixo, para tu baixar o nível deles, entendeu? Então, a autoimagem te fere muito. Eu sei disso. Como eu falei, de 14 anos para cá, eu precisei tratar isso, precisei tratar de verdade, tá? De verdade mesmo. Eu tive um bloqueio de imagem sério por conta desses acidentes. E a chave virou depois dos 18, enfim, foi virando. Mas e a autoimagem que não é física, né? Isso é um exemplo, assim, muito real. Então, a autoimagem, o que eu daria como sugestão? Direção. Sugestão é muito barato para a gente poder dar. Então, siga isso aqui para que a gente possa prosperar. Vaza. Tomei o microfone aqui, Vaza. Não sei falar mais nada. Não, deixei. Sem falar. Agora eu não vou falar de autoimagem, não. Você vai falar outra coisa? Não, vou só dar a direção aqui. Tá. Primeiro, procure sim suas imperfeições e sorria delas. Cara, o sorriso alegre formoseia, o coração alegre formoseia o rosto. Sorria. Cara, mas isso eu não acho legal. Não interessa, isso não é uma opinião, isso é uma decisão. Porque você, sorrindo, você manda um comando pro seu cérebro e fala, isso é legal. Então, se isso é legal, tudo ok. O que é pejorativo, para mim é legal, tá legal. Então sorria dos seus vacilos, sorria das suas falhas, sorria das suas limitações. Mas, cara, o que isso tem a ver com a prosperidade? Se você não estiver bem com a sua autoimagem, você não prospera. É tipo um burnout. Você pode pegar um camarada que está com burnout, leva no lugar que ele mais ama no mundo, mais sonha estar, mais deseja estar, quero estar numa praia caribenha. Bota ele lá, pega ele e faz assim, igual um pino de xadrez, bota ele lá, pum! Ele vai estar assim, ó, pensando no trabalho, nas missões. Não, burnout. Então não adianta você ter autoimagem deturpada. Então, assim, cara, vou botar você no melhor dos altares que você queira estar do mundo. Cara, mas eu sou só um baixinho careca, igual aquele engenheiro que eu citei hipoteticamente. Se você é engenheiro, baixinho careca, não tô falando de você, tá? Foi fruto da minha imaginação. Mas, entendeu o que eu quero dizer? Não, eu não sou bom de estar aqui. Eu me sinto mal porque tem tanta gente boa. Aqui à minha volta, eu me acho o pior dos piores. Autoimagem. Se sinta agraciado por Deus de estar onde você está. E não se sinta um pecador por desejar chegar aonde você quer chegar. Porque não é demérito nenhum ter desejos ousados. Porque isso também é uma semente do DNA de Deus que está dentro de nós. Nós temos desejos ousados, claro. Gênesis 1:26, você vai governar sobre tudo na terra, sobre todos os animais, ou seja, dentro da nossa programação, você quer dominar sobre o leão, sobre o tigre, sobre lá quem for. Entendeu? Então, desejos ousados. Não deixa a sua autoimagem te frear. Isso. Eu acho que a gente finalizou, né? Eu acho que, assim, os bloqueios, né? Sempre os bloqueios vão te distanciar daquilo que você nasceu para fazer. Daquilo que você nasceu para fazer, os bloqueios vão sempre estar te distanciando daquilo que você deseja, aquilo que você realmente sonha, né? Então, quando a gente começa a desmistificar esses bloqueios, a gente mais perto a gente chega daquilo que a gente nasceu para fazer, dos nossos sonhos. E, gente, uma conclusão aqui é o seguinte, é entender que cada passo é uma vitória. Porque senão a gente simplesmente acha que, não, eu só vou ser vitorioso para mim, eu só vou ganhar medalha, o troféu se eu chegar no topo, se eu for o number one. Não! Só de você ter rompido todas as barreiras, só de você ter já tirado, né, todos os bloqueios, já alguns bloqueios na caminhada, isso já é um processo, você já está sendo vitorioso. Então, o que eu percebo muito é isso, as pessoas estão sempre frustradas porque elas querem tudo muito rápido, tudo muito para ontem, e nunca vai ser assim, porque o coração do ansioso quer algo lá para frente. Não adianta você... foi o que o Rafael falou assim, né? Não adianta você chegar lá. Por exemplo, a pessoa às vezes está numa situação que, não, eu consigo fazer isso aqui de forma mais rápido, né? Eu consigo fazer de forma mais rápida. Ou seja, eu não vou fazer atividade física, eu prefiro fazer uma cirurgia que seja. Tudo bem, mas quantas pessoas às vezes fazem cirurgia, chega lá, chegou, mas se não trabalhar isso aqui, se não trabalhar a mente, volta a engordar tudo de novo. Mas por quê? Porque não viveu o processo, não reeducou, não teve reeducação alimentar, não mudou a sua mente, não mudou os seus hábitos alimentares e saudáveis de exercício físico, ou seja, não construiu o passo a passo. E aí o que a mente faz? A mente continua a mesma.
A Ele mente só. mente. A mente não vai mentir nunca. Então, gente, é construir passo a passo, é pegar o problemão, fatiar, né? Essas fatias em fatias pequenas e comemorar cada pequena vitória. Porque é só assim que a gente vai conseguir galgar, né? E desbloquear, ter verdadeiramente os desbloqueios da nossa vida. Tá bom? Pra gente poder prosperar, né, gente? Cara, Vamos prosperar, meu são povo. de tijolos em cima de tijolos. Você falando isso aqui, eu abri o meu de hoje, toda manhã. Faz parte do meu processo. Quem não me segue tá em pecado. Me segue aqui nas minhas redes sociais. Tá aqui, resultados do dia anterior. Todos os dias eu anoto o que eu fiz. Por mais pequeno que seja, aos seus olhos, é um resultado. E um resultado empilhado vira grandes resultados. Por isso que às vezes eu olho minha volta e falo assim, maluco, Deus, que papo é esse? Onde a gente está chegando, Senhor? O que está acontecendo? Porque eu não estou olhando para o grande resultado. Eu estou olhando para os meus resultados de hoje. Eu estou empilhando com os de ontem. Está aqui, ó. Resultados do dia anterior. Só para você ter uma ideia de um resultado que eu gosto de escrever todos os dias. Toca na escola. Fiz um treino físico. São resultados. Por quê? Um treino físico de ontem me deixou mais forte hoje. Um treino físico de hoje me deixou mais forte amanhã. E por aí vai chegando lá. Ah, eu quero fazer 600 flexões. Cara, você consegue fazer uma? Então faz uma. Amanhã faz mais uma. Depois você faz 2. Resultados pequenos geram consequências grandes. E assim você vai subindo de nível, sendo desbloqueado. Fechou? Fechou. Bom, gente, não deixe de comentar aqui qual tema que você gostaria que a gente falasse aqui no Overflowcast e pontua aqui qual chave você virou, qual foi o seu desbloqueio, o que tem te impedido de prosperar, tá bom? E é isso. Gente, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Fui!